Hey, fellas, Mr. Shiza here. E eu falei que o Drops ia aumentar a frequência no canal. Olha que maneiro. Apesar de que dessa vez o tema não é tão legal assim. Depois das movimentações da famosa COP30 e do grande, não sei se eu poderia chamar de escândalo, mas da grande situação provocada pelo Enem 2025, a única coisa que eu consegui me lembrar foi de uma fala clássica de um canal que eu gostava bastante, chamado Brasileirinhos. E sim, é Brasileirinhos, com o, seus safados. O grande problema do Estado brasileiro é que tudo existe apenas para inglês ver mesmo. E cara, é muito doido isso, porque, falando especificamente sobre o Enem primeiramente. Na época que eu fiz o Enem, que foi entre 2013 até 2017, sendo que uma vez foi só por, entre muitas aspas, experiência, eu fiz o Enem numa época que poderia ser considerado uma grandíssima de uma várzea, fellas. Porque o programa do Enem, ou melhor, a sua concepção, até tem uma ideia interessante, centralizando mais ou menos como você entra nas faculdades federais e em algumas estaduais. Só que tem um grande problema no meio disso. Só um ensino médio não é o suficiente para uma pessoa de classe baixa, para uma pessoa pobre, etc., que estudou em escola pública no Brasil, conseguir passar numa prova como essa. É necessário muito mais do que só estudar fora de casa. Às vezes é necessário um cursinho, tanto online quanto presencial. E como um canal que eu acompanho, o Logos, falou, essa grande indústria de educação move milhões e milhões de reais todo santo ano. E no final das contas, para quê? Para que você vá lá, supostamente entre numa faculdade e saia com um diploma. E o desemprego à vista. Até porque nunca antes na história do Brasil, e de certa forma, até mesmo no mundo, houveram tanta gente qualificada, mas pouquíssimas oportunidades de emprego. E a projeção é que isso não vai melhorar. Ai, como eu amo esse país maravilhoso! E cara, parece mentira, mas eu acho que a última grande oportunidade que as pessoas tiveram para fazer Enem e passar e ter chances de fato foi entre 2020 a 2021. Eram muito menos candidatos para serem avaliados, muito menos candidatos e muito menos concorrência para tomar uma vaga de você. E cara, no final das contas, é muito complicado isso porque as chances de uma pessoa que estudou em escola pública de entrar na faculdade pública são muito menores do que de uma pessoa que estudou a vida inteira em colégio particular. E bicho, eu vi como as duas realidades de ensino médio de um colégio particular e de um colégio público. Brother, é totalmente diferente. Em absolutamente tudo. O mindset de todo mundo é diferente, a forma de estudar de todo mundo é diferente, a forma de aprender de todo mundo é diferente. O Estado brasileiro não consegue ter a capacidade de conseguir produzir gente tão genial em quantidades industriais. É simplesmente impossível. E eu não falo isso de uma forma que alguém possa dizer: ah, Xisa, você é muito vira-lata. Não, brother, eu só olhei para a realidade das coisas e vi com os meus próprios olhos como as coisas funcionam. Nada, absolutamente nada do que eu tô falando, eu tirei simplesmente da minha cabeça. Para vocês terem uma noção, vendo as realidades da galera que vem de colégio particular e vendo da galera que vem de escola pública que me fazem ser favorável a cotas sociais, especificamente de renda, porque, brother, é muito difícil que a pessoa que estudou em colégios bem chinfrins ao longo da vida tenha a pequena chance de conseguir passar. Ah, mas ela tem que se dedicar por fora. Bro, beleza, mas não é o bastante. Não é o bastante. Enquanto a gente tem uma educação que
além de ser meio engessado em alguns aspectos, acaba produzindo coisas piores, porque a nossa cultura também dá uma influenciada nisso. É muito difícil que um gênio acabe saindo no meio disso. E é simplesmente muito louco isso, cara. É pra você ver a quantidade de pessoas que estão nas faculdades públicas e nas faculdades particulares. Na maioria das vezes, você vai ver a galera de renda mais baixa nas faculdades particulares, devido a programas como o ProUni e o FIES. E meu Deus, como eu odeio o FIES. Se você tá no FIES, meu amigo, eu tenho umas péssimas notícias pra te passar, meu parceiro. E é isso, cara. Como todo mundo já sabe, o Enem é essa grande prova de resistência de 90 questões em que, na minha época, eu adoro falar isso, na minha época, o Enem, ele acontecia num final de semana inteiro, brother. E era um final de semana inteiro pesado e potente, viu? Você tinha que ir lá, passar o sábado e o domingovski só focado nessa prova. 90 questões e no dia da prova de linguagens você tinha uma redação para fazer. Uma redação de um tema completamente aleatório que você poderia sim ou não saber alguma coisa sobre isso. Se você soubesse enrolar, parabéns, talvez você passe. Se você não souber enrolar, parabéns, você se lascou bonito. Isso leva ao comentário que eu ia fazer sobre a COP30. Cara, quando você vê um estado, e quando eu falo estado é todo o aparelho estatal brasileiro como um todo, né? Governamental, estadual, whatever. A grande questão é, quando você faz uma coisa que na sua essência é só para inglês ver, e você joga um evento de proporções internacionais para um local que não teria a capacidade de comportar a estrutura para isso, você tem uma coisa como a COP30. E sim, eu tô chamando de COP30. E cara, o que eu acho ainda mais louco é o comentário do ministro alemão não poderia ser mais oportuno para emanar o grande descontentamento geral do que foi esse evento. E bicho, é como diz o Brasileirinhos da forma mais precisa possível. Tudo isso, cara, é só pra inglês ver mesmo. E quando foi feito só pra inglês ver, ainda assim, deu um resultado extremamente catastrófico. E só o que resta? Só o que resta são as chamas. Um grande monturo em chamas do que esse país poderia ser. E talvez nunca vai. Ai, bicho, quando eu penso sobre a situação desse país, me dá uma depressão grau 3 que é impossível de controlar. Bom, mas é aquela coisa, né? No grande esquema das coisas, eu sou meramente uma formiguinha trazendo informações e opiniões e reflexões. Bom, dito isso, fellas, eu vou embora disso daqui o quanto antes. Valeu, fellas, até mais!